Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso em todo tempo, em todo momento da nossa vida. Ele nunca nos desampara. Ele sempre está perto de nós, mesmo naqueles momentos que jamais imaginarmos passar. Meus queridos, todo segundo domingo do mês nós fazemos um momento missionário. E eu quero começar o momento missionário de hoje contando a vocês uma pequena história de uma família lá da Ásia. Marido, esposa e um filho. Todos os dias esse homem chegava na casa, na sua casa, todos os dias após o trabalho, embriagado, com vários problemas, e aí começava a discussão. Sempre começava a discussão, e a esposa era muitas das vezes espancada, muitas das vezes agredida, muitas das vezes até com hematomas, e a criança presenciando tudo. Isso aconteceu por muito e muito tempo, até que essa mulher, ela começou a pensar, falou: olha, a minha vida já não tem mais sentido, mas eu penso no meu filho, penso na nossa criança, o que eu vou fazer dele se eu faltar um dia? E ela começou a pensar, porque ela já não aguentava mais aquela situação, ela já não aguentava mais aquela vida que ela estava vivendo, todos os dias sendo muitas vezes agredida verbalmente, xingada, e ela já começou um plano de tirar a própria vida. Queria tirar a sua vida, porque já não via mais uma luz no fim do túnel, já não conseguia enxergar mais a essência das coisas. E foi se passando uma família que não conhecia Cristo, até que um dia alguém bate na porta dela. Chega na porta da casa dessa mulher. Essa mulher já tinha, na noite anterior, já tinha tido aquelas brigas, aquelas coisas. E era um missionário. Um missionário enviado do Senhor de Cristo. E ali ele começa a falar com ela, e ela se abre o coração para aquele missionário, conta a sua vida, e já não existia mais o porquê dela viver, mas ela pensava no filho. Ela achava que nada mais poderia dar certo, que nada mais poderia resgatar a vida de dignidade que ela poderia ter. E aquele missionário começou um discipulado com aquela mulher, e começou a trazer todas as dificuldades dela à luz das Escrituras, à luz da palavra. E aí ele fez um convite para ela um dia ir à igreja, e ela aceitou como o último recurso que ela tinha. Ela já não acreditava mais, mas naquele momento que ela aceitou ir para a igreja, Deus coloca uma vírgula, começa a mudar a história daquela mulher. E ela passou-se, isso foi um período de 4 meses, e ainda o marido violento, mas ela já tinha alguém que ela pudesse contar, que era o Senhor Jesus. E foi passando o tempo, até que esse missionário também consegue falar com esse marido, e consegue mostrar as coisas para ele, e consegue levar a palavra de Deus para ele. Talvez você possa pensar que esse homem era o carrasco. Esse homem, talvez a sociedade ali na Ásia, ali onde eles moravam, talvez apontava dedos para ele, mostrava as coisas só ruins que ele fazia com a família. Mas talvez, meus queridos, ele estava sofrendo uma crise que muitos homens, a crise da meia-idade. Muitas pessoas, é verdade, meus queridos, que passam por situações de perca de emprego, perca de estabilidade social,
perca monetária. E aí ela tentando uma fuga, tentando fazer algo, ela começa a ficar violenta, porque ela já não consegue mais manter a sua família. E talvez uma das causas foi essa na vida dele, e por isso da violência dele. E ele começa a entrar num processo. Mas aquele missionário entendeu a dificuldade dele, que o que ele precisava, o que aquela família precisava, era a luz de Cristo na vida deles. E esse homem também é convidado a ir para a igreja. E ele também, olha, aqui é a minha última ficha, jogou as fichas. E ele chega na igreja e ele aceita Jesus como Salvador. E a história daquela família começa a mudar. E ele começa a entender, as coisas começam a entender, fazer sentido. E ele começa a ver a luz de Cristo, ele consegue ver a luz de Cristo lá no fim do túnel. E hoje essa família serve a Jesus. Hoje essa família serve o Rei dos Reis. Hoje essa família está restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é uma história verídica. Mas quantas histórias nós conhecemos, que nós passamos na nossa vida, os nossos vizinhos, pessoas que nós conhecemos, que muitas vezes a gente fala: olha, eu vou orar por você, mas talvez a nossa oração não passa nem do teto, não é verdade? E como esse missionário, que ele amou aquela família, ele ficou discipulando eles até que eles conseguissem entender que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Sabe, meu querido, isso já é sabido por nós. É o grande mandamento, é a grande comissão. Olha o que diz o texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Olha o que o mestre diz aqui. Mateus capítulo 28, versículo 16 diz o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mas Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia! Meus queridos, nós não sabemos o problema de cada família, de cada pessoa, mas nós que somos a luz de Cristo, os missionários que a igreja tem, nós devemos levar e adotar famílias. Nós devemos fazer a nossa parte como missionário. Esse mês, como eu bem disse, se comemora o dia do missionário ICPista. E nós temos um grande missionário que há mais de 50 anos, o pastor Rui Valim. Há mais de 50 anos esse homem trabalha na obra. Gostaria que colocasse a foto desse homem aqui. E você vai ver na mídia da igreja, acho que na terça-feira, né, pastor, que é lançado, você vai ver a história do pastor Rui Valim. Ele realmente se dedicou à obra de Deus, abriu várias igrejas, é uma história maravilhosa e linda, e merece toda a nossa salva de palmas. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por essa vida? Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Quantos Ruis Valins nós temos na igreja? Nós sabemos que nós temos vários Rui Valim, talvez em algumas áreas, mas saiba que você fazer o bem faz muito bem. Amém ou não amém, meus queridos? Se coloque de pé, nós vamos ofertar na casa do Senhor. Quero fazer uma oração especial hoje a todas as famílias da igreja. Eu quero que você coloque a sua causa que você acha impossível, mas para o Senhor não tem nada impossível. Aleluia. Como aquela família que nós contamos, onde para aquela mulher ela achava que talvez ela não fosse viver mais, mas Cristo colocou uma nova história na vida daquela família. Aquela mulher resolveu realmente buscar ao Senhor e rasgar sua alma ao Senhor.
e mudou totalmente a história. E Deus colocou pessoas em volta dela para que ela pudesse ser ancorada. Meus queridos, eu quero que você faça uma oração. Lembre de uma família que precisa nessa noite. Lembre de um caso que você fala: Senhor, eu quero que o Senhor haja poderosamente aqui. Eu sei que o Senhor é o dono da cura, é o dono do milagre. Nós não temos a solução, mas o Senhor, Espírito Santo de Deus, trabalha no meio, trabalha no lar, trabalha na vida daquelas pessoas. Coloque agora no seu pensamento, abaixa a sua fronte em nome de Jesus. Abaixa a sua fronte. Vamos fazer essa oração em prol de muitas famílias, de muitas almas que algum dia vai estar dentro da casa de Deus. Querido Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Pai amado, Deus querido, Deus santo, colocamos, Senhor, essas pessoas nas tuas mãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, cura, liberta, Pai, restaura as vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, como tu fizeste com aquela família da Ásia, meu Deus, e o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor fez uma grande obra, Pai. E Pai, eles entenderam, Senhor, o significado daquilo que tem de melhor, que é buscar a Ti, meu Pai. Senhor, meu Deus e Pai, também apresento, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas para a Tua casa. Pai, vem abençoar, Senhor, a cada família, a cada lar aqui, Pai. Pai, repreenda o devorador, Pai. Repreenda, Senhor, a ação do inimigo, Pai. E abençoa os Teus filhos, no nome santo de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Rei dos Reis, em nome de Jesus. Pode ofertar na casa de Deus.